ontem pela manhã, hoje pela tarde, uma conferência abençoada ali também. A missionária Zia, a missionária Venícia, esteve conosco também a Alisson e Neide, hoje louvando ao Senhor. Foi uma bênção e aprove a Deus estarmos aqui. Deus abençoe o pastor Ricardo, sua esposa, toda a igreja do Senhor essa noite. O corpo está cansado, mas o espírito ainda tem sede, amém? Amém. Quantos vieram para ouvir Deus falar? Amém. Quantos creem que Deus vai falar? Diga, fala, Deus. Então abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu tenho aí um pouquinho, só tem pouquinho, muito pouquinho mesmo, né? DVDs aí com ministração da palavra do Senhor para o seu coração. Eu sei que os dias são difíceis, mas nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. Amém, igreja? Então tem aí mensagem. Eu tenho aqui a Marcha da Noiva, onde eu prego sobre a volta de Jesus. Um lindo congresso ali em Anápolis. Foram 5.000 pessoas adorando ao Senhor, juntamente comigo e com a cantora Damares. Todo mundo conhece a Damares, eu prego, ela canta aqui no DVD. Eu tenho aqui: o fim é melhor que o começo. É uma mensagem. Bata no peito comigo e diga: o fim dessa história vai ser melhor do que o começo. Quantos vão vencer o meio para viver o fim que é melhor que o começo? Aleluia! E aqui eu tenho duas mensagens. Eu tenho essa mensagem e o porém de Naamã. Todo mundo tem um porém na sua história. Ela é uma bênção, porém o marido dela é uma tribulação. Ele é uma bênção, porém vive desempregado. Ela é uma bênção, porém não casa. Ele é uma bênção, porém não desenvolve ministério. Tem sempre um porém para querer envergonhar a nossa alma. Mas o nosso Deus é especialista em usar poréns para que o nome dele seja glorificado na minha e na tua vida. Então, se você tem um porém e crê que Deus pode usar esse porém para ser glorificado, essa é a mensagem para o seu coração. E a outra que eu tenho aqui são duas mensagens também. Passeia na minha casa, Jesus. Eu prego sobre a Sunamita. E aqui eu trago algo muito interessante. Talvez você já ouviu muitas pessoas pregarem sobre a Sunamita. E o filho dela, que o profeta Eliseu foi usado por Deus para ressuscitar. Mas ele é o único defunto na Bíblia que ressuscita e espirra 7 vezes. Quem lembra dessa história na Bíblia? Alguém lembra do defunto filho da... Ninguém lembra? Misericórdia, Jesus. Vamos ler a Bíblia então, minha gente. O filho da Sunamita ressuscitou e espirrou 7 vezes. E ali eu vou dizer para você o que significam esses 7 espirros. Se você crê que tem mistério nisso e você ama a palavra revelada, então esse é o DVD para o seu coração. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Diga comigo: Deus abençoou. Deus abençoou a família de Obed-edom. E tudo que ele tinha. Por causa da arca de Deus. Se assente dando glória ao Senhor Jesus. Eu entendo que a palavra de Deus, quando Moisés está liderando o povo de Israel na saída do Egito para a terra da promessa, quantos estão aqui caminhando para viver uma promessa de Deus? Ainda tem. Aleluia. Eu entendo que a palavra de Deus diz que Deus dá a Moisés a planta do tabernáculo. E Deus diz a Moisés: olha, Moisés, tu vai andar com o meu povo no deserto até a terra de Canaã, até a terra da promessa. E eu quero estar no meio do meu povo. Eu não vou deixar o meu povo só. Eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero andar com o meu povo. Então, Moisés, você vai construir um tabernáculo. O tabernáculo, eu não gosto de entrar muito nele, porque só o tabernáculo dá estudo de 3 dias aí para quem gosta. O tabernáculo era feito
de seguir adiante. E assim era mais ou menos que funcionava. E quando Deus deu a planta do tabernáculo a Moisés, Deus dividiu o tabernáculo, tem subdivisões, cada divisão tem um significado, eu já disse que eu não vou entrar nisso. É certo que no Santíssimo Lugar, aonde entrava ali alguém representando a tribo de Levi, no momento histórico que eu estou me referindo, era Arão, entrava na presença de Deus para oferecer sacrifício a Deus pelo povo. A Bíblia diz que Deus mandou que fosse construído para ser colocado no Santíssimo Lugar uma arca, um baú de madeira, madeira nobre, madeira de acácia. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está acompanhando, diga aleluia. Preste atenção para você entender a revelação. E a arca é esse baú de madeira nobre. Ele era forrado de ouro puro. A arca era forrada de ouro puro. A tampa dela era forrada com ouro puro. Haviam 4 pontas na arca. Haviam 2 varais que corriam, um de um lado, outro do outro. Haviam 2 querubins com a face prostrada para a tampa, também conhecida como propiciatório. E era ali, entre os querubins, que Deus se manifestava com fogo e falava com o sumo sacerdote. Aí alguém pergunta: pastora, por que a arca tinha 2 varais? Por que tinha esses 2 varais, essas 2 varas? Porque Deus disse que quando ele se movesse, o povo tinha que se mover, sim ou não? Sim ou não? Mas a ordem de Deus é: a arca vai na frente, porque a arca fala da Shekinah de Jeová. A arca fala da presença de Deus no meio do seu povo. Pegue na mão de alguém do seu lado, se você tem liberdade no Espírito, porque está escrito que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Então, se você tem essa liberdade no Espírito, segure a mão dessa pessoa do seu lado aí agora, chacoalhe a mão dela e diga para ela: só se mova se a presença de Deus for à tua frente. A arca tinha que ir na frente. E os varais para quê? Porque o decreto de Deus é: a arca só se move se for para ser levada no lombo dos levitas. Só eles carregam a arca. Quem está entendendo, diga amém. Quem podia carregar a arca, igreja? Quem podia levar a arca, igreja? E levava aonde, igreja? Aleluia. O tempo passa, o povo de Israel se estabelece, os anos se passam, um templo é construído, a arca está no templo. Mas a palavra de Deus diz que quando chega o tempo, os dias de Samuel, ainda jovem, no santuário do Altíssimo, o sacerdote da época, o sumo sacerdote era Eli. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéas, eram 2 rapazes que não tinham temor de Deus. Eles tinham cargo, eles tinham promessa de Deus, eles tinham título, mas eles não honravam ao Senhor. Eles brincavam com as coisas do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel, mesmo crescendo junto com eles, não se misturava com eles. Samuel era diferente. Samuel tinha temor de Deus. Samuel guardava o coração. E Deus se revela a Samuel e diz: olha, escuta aqui, eu estou cansado dessa bagunça. Está achando que eu não estou vendo, mas eu estou vendo tudo. E eu te digo uma coisa: eu vou exterminar a casa de Eli. Eu vou dar um jeito nos filhos dele. E eu já preparei alguém que vai ser sacerdote segundo o meu coração. E Deus estava falando com o próprio, pois era Samuel. E a Bíblia conta que passa um tempo, os filisteus, que eram inimigos antigos do povo de Israel, invadem a terra com a permissão de Jeová. Porque quando Deus permite o inimigo entrar na terra, é porque Deus quer tratar com o seu povo. E aí o inimigo entra na terra, e a Bíblia diz, aleluia, que uma das noras de Eli estava grávida. E ela recebe a notícia: ó, o teu marido morreu, acabou de ser morto pelos filisteus, o teu cunhado também, e o teu sogro ficou sabendo da notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu também. A Bíblia diz que quando ela ouve a notícia da tragédia, ela fica atordoada, perturbada, entra em dores de parto, até que alguém chega com a notícia e diz assim: e o pior aconteceu, o pior, não há nada ruim que não possa ficar pior. O que foi? A arca da aliança acaba de ser
glória de Deus do meio de Israel. Que mulher tremenda é essa? Eu vou te dizer por quê. Porque ela não está preocupada em ter benécia do céu. Ela não está preocupada em priorizar a favor de Deus. Ela não faz parte de uma geração que corre atrás de bênção, que corre atrás de palma, que corre atrás de oportunidade, que está matando quem for preciso para ser visto. Não. Ela faz parte de uma geração que entende que se a presença de Deus não estiver em casa, nada mais adianta, nada mais vale a pena. Ela é uma mulher que prioriza a Shekinah, a presença de Jeová. Ela está dizendo: me alegrar para quê? Se a arca foi tirada, se a presença de Deus foi levada. Se não tem a presença de Deus, não tem motivo para se alegrar. Não passa de hipocrisia, não passa de oba-oba, não passa de falácia. E a arca fica lá. Até que um dia os filisteus não suportam mais, porque eles levam a arca, colocam a arca no templo do Deus deles, Dagon. E lá tem outras imagens de outros deuses, aquelas imagens enormes. E eles não põem a arca lá, porque esse é o Deus de Israel. Vamos fazer uma coleção de deuses, põe junto com os nossos deuses, porque estão querendo igualar o meu Deus a qualquer Deus. Só que não há outro Deus além do meu Deus. Aleluia! Cutuca quem está do teu lado e diga: o meu Deus não é qualquer Deus. Só quem tem convicção disso, quem tem convicção disso, olha dentro da bolota do olho desse vizinho e diz: meu Deus não é qualquer Deus. Dá licença! Todos os caminhos levam a Deus, só se for para Deus, porque para o meu Deus só existe um caminho, Jesus Cristo, que a verdade é a vida. Aí lá na arca, aí a Bíblia diz que o sacerdote vai lá, vou parafrasear para melhor entendimento, sem ferir doutrina bíblica, não trago heresia. Ele tranca a arca e vai dormir, e no meio da madrugada escuta: corre, sacerdote, corre, que está acontecendo um rebuliço lá dentro do templo. Não é bom, porque o templo está trancado, tem ninguém lá dentro, vai ter alguma coisa lá dentro acontecendo. E quando chega lá, a Bíblia diz que o Deus Dagon, o Deus mais reverenciado pelos filisteus, estava prostrado de frente para a arca. Cutuca o teu irmão, diga: está na Bíblia. Aí eles ficam aterrorizados com aquilo. Como é que pode? Quem derrubou uma estátua desse tamanho? E aí chama todos os sacerdotes de Dagon para colocar Dagon de volta no lugar, porque o Deus deles é assim, é carregado. Entendeu? Pau, pedra, não faz nada. O meu Deus não é carregado. O meu Deus não é a arca. O meu Deus se manifesta na arca, é diferente. E aí tá lá, coloca de volta. Aí tranca e vai embora. Daqui a pouco, puf! Não é possível. Quando entra lá, Dagon não está apenas no chão prostrado diante da arca. Ele agora está em pedaços e a cabeça dele rola. Essa arca está amaldiçoada. Tem problema nessa arca, mas deixa aí, não tira ela daí não. Só que a Bíblia diz que vem mais por aí. A Bíblia diz que as hemorroidas dos filisteus eram tão terríveis, inclusive do rei, que os gritos de dor podiam ser ouvidos fora das fronteiras da cidade. Cutuca quem está do teu lado e diga: não brinca com meu Deus. Quer igualar meu Deus a qualquer Deus. Escuta aqui, os ratos invadem a cidade, vira uma confusão, aí a ficha cai. Ei, isso aqui não nos pertence. Nós não nos convertemos ao Deus de Israel, nós não estamos aqui para adorar a Ele, para reverenciar a Ele, e Ele está amaldiçoando nós. Pega uma carroça, pega 2 vacas, põe na carroça, bota essa arca nessa carroça e tranche essa carroça para longe, e aonde a carroça levar essa arca, problema do Deus de Israel da arca. E assim eles fizeram. Botaram na carroça e lá vem as vacas andando pelo campo, e os filisteus atrás, como quem diz: só não volta para cá. Botaram hemorroida de ouro, botaram rato de ouro, tentando se redimir diante de Jeová. Só que para se redimir diante do meu Deus, você não tem que pagar nada, você só tem que se arrepender e abandonar o teu pecado. Porque aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia.
Eu tenho visto uma geração que ela quer fazer da graça desgraça. Como assim, pastora Érica? São os abusadores da graça. Como assim, pastora Érica? Ele peca hoje, aí vem aqui, chora no remorso, diz que Deus ama ele de qualquer jeito, sai lá fora e continua no pecado. Aí volta no outro dia a mesma coisa. Escuta aqui, a graça não é desgraça. Se arrepende e deixa, e tu alcançará a misericórdia para a votação justa. Mudança de vida. Filisteu quer mudança de vida, então tenta negociar com Deus, bota lá ouro e vai. E fica olhando. E lá vai a vacas. Esse Deus é tremendo. E alguém dizendo, eita, onde é que vai parar isso aí? Aonde que foi parar? Foi parar exatamente no território de Israel. As vacas foram guiadas pelo poder de Deus. E as vacas entram no território e alguém olha e diz, eu estou dizendo que essa vaca tem mistério. Foi parar dentro do território de Israel, olha lá, pertence a eles mesmos, vamos vazar, sai agora. Aí Davi avisado, olha, a arca voltou, os filisteus devolveram a arca, vamos trazer a arca para Jerusalém, porque a presença de Deus tem que estar em Jerusalém. O que simboliza a manifestação da presença de Deus tem que estar no meio do povo de Deus. Vamos trazer de volta, prepara aí, vamos preparar algo extraordinário, porque é momento histórico. Há mais de 20 anos Israel chora, faz campanha, sobe monte, desce monte, jejua e não tem visto a glória de Deus, porque a arca estava fora, mas Deus decidiu restituir a glória, a presença dele no meio do setor. Agora nosso clamor vai ter resposta. Agora nós vamos ver o sobrenatural, como Moisés viu. Traz a arca, vamos preparar, vamos preparar. A Bíblia diz que Davi prepara os seus valentes, Davi prepara todo o exército, diga comigo, exército. E vai atrás da arca. Manda fazer um carro de boi. Uai, a arca veio num carro de boi, sim ou não? Sim. Mas o carro de boi não era de Israel, era dos filisteus, que não entende nada de princípio divino, não tem compromisso. Sei. Agora Davi vem e diz, vamos fazer um carro de boi bem bonito, porque para Deus tem que ser o melhor. Amém. Pega o melhor touro que tiver, mais cevado, mais caro que tiver aí. Arruma aí os fazendeiros lá na minha fazenda lá real, vê o que é que tem de melhor para puxar o carro. Prepara tudo lindo, glória. A intenção é boa, mas o princípio está errado. A Bíblia diz que ele pega 2 parentes dele, bota lá em cima da carroça e diz, segura aí para a arca não cair. Ei, a arca veio do território filisteu até o território israelita, precisou de alguém segurar? Porque quem respalda a arca é Deus. Porque quem respalda a manifestação da glória, da presença de Deus é Ele mesmo, não é homem nenhum nessa terra. Escuta aqui, aí tá lá. Tem gente até que quer ter, como quem diz, eu não sei falar o nome em português, me ajude meu marido, quer ter os direitos autorais, né, da manifestação da presença, porque Deus só se manifesta lá onde Ele está. Se Ele não tiver, não tem glória de Deus. Só que quem respalda a glória de Deus é o próprio Deus, não é homem nenhum nessa terra. Davi tem intenção boa, bota lá. Só que a Bíblia diz que o boi vem andando e a carroça balança. E a Bíblia diz que Uzá, que era um dos sobrinhos de Davi, vai lá e põe a mão na arca. Quando ele toca na arca, Jeová fulmina, ele cai morto. Para! O que é que está acontecendo aqui? Uzá morreu. Como morreu? Quem matou? Deus. Por que, meu Deus? Ai, Davi, Rafa. Por que matou o menino? O menino tem nada a ver com isso. Eu estava ali para ajudar. O que aconteceu para você? É Deus dizendo, olha aqui, a intenção pode ser boa, mas se a intenção quebra princípio, não me agrada e terá consequência. Conhece um ditado que não está na Bíblia, mas está aí fora, que o inferno de boa intenção ele está cheio. Cutuca alguém do teu lado e diga, obedece. Não, você não está entendendo. Deixa Deus te usar para alguém aí do teu lado e diga, obedece, irmão. Chacoalha alguém e diga, larga de moda, irmão. Obedece. Eu não sou contra inovação, pastor. Não sou contra. Mas desde que a inovação, como o senhor falou, que não vira princípio. Porque se a inovação vai virar Bíblia, vai virar princípio divino, corre dela, porque vai virar um caos.
Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E não vai pecar de jeito nenhum, mas tem que estar dentro do princípio de Deus. Davi quis inovar, mas Deus mandou levar a arca no carro de boi. A arca era para ser levada como, irmão? Aonde, irmão? Cadê os adoradores que servem ao Senhor? Cadê? Tem aqui? Então bate no ombro e diga: é aqui que a presença de Deus é para ser levada. Aponta para alguém do meu lado e diga: é tu que vai carregar a presença de Deus. É você que é o transportador da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que eu vou abrir um parênteses. A Bíblia diz, lá na carta aos Hebreus, que durante a travessia de Israel no deserto, 3 coisas foram colocadas dentro da arca. 3 coisas que foram colocadas porque Deus autorizou colocar. Então não entra aí o que os filisteus, a bagunça dos filisteus. Quais são essas 3 coisas? Diz a carta aos Hebreus, que durante a travessia de Israel no deserto, Deus permitiu ser colocado dentro da arca. A arca fala da presença de Deus. A arca fala de quê? A arca fala de quê? A primeira coisa que eu vejo que foi colocada foi um pote de ouro com maná. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O maná, quando Israel sai do Egito e entra no deserto, Israel não tinha o que comer. Deserto não tem como plantar e comer. Mas Deus é Deus que respalda o seu povo. Deus é Deus que quando manda, Ele é o Deus que garante. Deus é Deus que diz na sua palavra, dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Cutuca alguém e diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. E por que você está nessa agonia, preocupado como é que vai pagar a conta no final do mês? Se Deus cuida, ou você crê que Ele cuida ou que Ele não cuida. Cutuca alguém e diga: Deus cuida. A palavra de Deus diz que Deus ensina o povo: ó, eu vou mandar providência no deserto. Quem está querendo a providência no deserto? Eu vou mandar provisão no deserto. A Bíblia diz que pela manhã cedo o povo de Israel saiu das tendas, olhou nas relvas, nos arbustos, olhou por cima da tenda e tinha aquele negócio parecendo um cereal de aveia, um floco de aveia. O povo comeu, viu que era doce, tinha sabor de mel, e o povo disse: o que é isso? O que é isso? No aramaico e no hebraico significa maná. Maná quer dizer: o que é isso? Porque o povo nunca tinha visto aquilo na vida. Maná não podia ser encontrado em lugar nenhum do planeta Terra, a não ser no deserto, porque tudo que Deus faz é extraordinário, é novo. Quem está crendo no novo de Deus na tua vida? Põe a mão no coração, só quem crê, diga: a providência de Deus vai ser extraordinária. Ah, se aqui eu tenho tanto testemunho para falar de providência extraordinária que eu já vivi da parte de Deus, eu e a minha casa, que o tempo não dá para contar, mas fica para uma outra oportunidade. Certo é que Deus é Deus que supre as necessidades do seu povo. Amém. A Bíblia diz que Deus mandou o povo pegar um pote de ouro. Diga: ouro. Ouro fala de excelência, ouro fala de majestade. A providência de Deus, ela é excelente. Meu Deus não é Deus de migalha, meu Deus é Deus de excelência. Ah, pastora, e por que Deus manda no conta-gota? Eu pago esse mês que vem, não sei como é que vai fazer. Glorifique a Deus pela sua provisão excelente, porque se não fosse excelência da provisão, nem para esse mês você iria ter. Você estaria aqui essa noite passando fome, mas o justo não é desamparado, nem a sua descendência mendiga alto. Só quem crê, levanta a mão e dá um glória. Um pote de ouro com maná, excelência, é colocado dentro da arca. Agora eu fico me questionando. Quando eu medito nesse texto, eu me questionei muito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo saía de manhã, catava o maná, fazia mingau, fazia bolo, fazia pão e comia naquele dia. Porque a ordem de Deus é: não guarde para o dia seguinte. Quem entende isso? Não guarde para o dia seguinte. O que é que Deus está dizendo? Deus está ensinando o povo a depender dele. E depender de Deus não é para qualquer um. Depender de Deus é só para quem não abre mão da promessa. Amém, aleluia. Não guarda. Aí sempre tem um que paga para ver. Sempre tem. Aí guardava. Chegava no outro dia, estava cheio de larva, cheio de bicho, fedendo, tinha que jogar fora. Só que o povo de Israel andou quantos anos no deserto? Quantos anos? 40. Diga comigo: 40 anos. 40 anos. E um pote de ouro com maná estava lá dentro. Está escrito em Hebreus. E como é que não fedia?
dia para o outro dava bicho, fedia, imagina 40 anos. Como é que não se estragava? Cochicha para alguém e diz: porque tudo que está dentro da arca não se perde. Alguém entendeu? Vou te ajudar a entender. Vou te ajudar a entender. Coloca o teu casamento na presença de Deus, que é a arca. Coloca a tua saúde na presença de Deus, que é a arca. Coloca as tuas finanças na presença de Deus, que é a arca. Coloca a tua vida na arca e não vai apodrecer, porque tudo que está na presença de Deus é preservado por Ele. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Diga comigo, pote de ouro com maná. Eu disse que tinha quantas coisas? Não, a Bíblia diz que tinha quantas coisas? A segunda coisa, a tábua com os 10 mandamentos. Não foi a que Deus deu, porque a que Deus deu, Moisés ficou irado e quebrou ela. Teve que escrever outra. Mas essas tábuas foram parar dentro da arca. Por que Deus mandou colocar as tábuas da lei dentro da arca? Por quê? Primeiro, com o pote de ouro e maná, Deus está dizendo: a minha presença vai adiante de vós, portanto nada vos faltará. Eu sou Deus de providência, eu sou Deus de provisão. A minha providência é excelente. Eu mandarei todos os dias aquilo que você e a tua casa precisa. Amém. Segundo, a tábua com os 10 mandamentos. O que é que Deus está dizendo? Quer entrar na terra da promessa? Quer? Então guarde a minha palavra. O que é que Deus está dizendo? Quer marchar na terra e viver tudo que eu prometi quando eu te tirei lá do Egito? Então guarde a minha palavra. Os mandamentos falam da palavra de Deus, falam de princípio de Deus. Olha os princípios aí de novo. Chacoalha quem está do teu lado e diga: não queira mudar o que não se muda. Não, você está na unção. Olha dentro da bolota dos olhos aí, vai nos globos oculares para os mais cultos. Olha aí, e diz assim: princípio de Deus é imutável, meu irmão. Princípio de Deus é inegociável. É por isso que a gente vê tanto crente patinando no deserto e nunca vive promessa, e nunca chega onde Deus projetou, e nunca alcança o que Deus prometeu. Por quê? Porque quer negociar princípio. Acha que é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Quantos querem obedecer a palavra do Senhor? Duas coisas. Qual é a terceira coisa? Quem sabe? A vara de amendoeira. A Bíblia diz que a vara de amendoeira que floresceu com o nome de Arão estava dentro da arca. Em determinado momento no deserto, se levanta 2 tribos e ali começam a brigar, discutir e dizer: por que só Arão e Moisés vê Deus? Por que só Arão e Moisés dirigem a obra? Deus me chamou também. Não é não, doutor? É isso aí, doutor. E aí? Por que só que a fulana prega? Por que só que fulano canta? Deus me chamou também. E começa a rebelir. E começa a fermer. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda. A Bíblia diz que a raiz de amargura conta. Deus faz acepção de pessoa? Mas cada um Deus escolhe com um propósito e com um tempo determinado. Você está entendendo? Não é porque Deus me escolheu que eu vou sair na frente chutando tudo e exigindo direitos. Para com isso. O Deus que te escolheu é o Deus que vai preparar a cena, vai preparar o tempo, vai preparar a oportunidade e vai cumprir a promessa. Não tem que forçar a porta, meu irmão. Eu estou vendo uma geração aí que, pelo amor de Deus, eu não acredito que é sede de viver promessa, porque quem tem sede de viver promessa paga preço de jejum e oração. E quem paga preço de jejum e oração é sensível ao trabalhar do Espírito Santo. Então é uma geração agoniada mesmo, que anda segundo a carne e não segundo o Espírito, que quer forçar a porta. Pastor, deixa eu pegar. Pastor, eu estou fazendo de conta. Pastor, eu quero pregar hoje no culto, pastor. Pastor, eu quero pregar hoje no culto, pastor. Pastor, eu quero pregar hoje. Aqui não tem não, só na Bahia. Pastor, eu quero pregar hoje no culto. Pastor, Deus me dá uma palavra. Pastor, eu quero pregar no culto. Irmão, Deus não falou comigo ainda. Porque o Senhor tem pecado, estou fora da visão, estou saindo da igreja. Eu não sei de nada, eu estou falando o que Deus está colocando no meu coração. Escuta aqui. Irmão, deixa eu tocar, irmão. Irmão, fiz curso sem tocar, irmão. Irmão, deixa eu tocar. Irmão, não quer dizer fonia, irmão. Irmão, não quer dizer fonia, deixa eu tocar. Irmão,
sangue de Jesus tem poder. Se botar um microfone na mão dele, na mão dela, fica endemoniado, irmão. Aqui não tem não, aqui não tem não. Você orar lá por outros estados, não fica perturbado, irmão. Ainda sai da igreja, mas não adianta, vai rodar as igrejas de Brasília todinha. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus abre a porta, Deus abre, mas se Deus não abriu, pode até aparecer alguém que fica com dó. Aí ele diz, tá bom meu filho, eu vou deixar. Ainda pega dinheiro emprestado para gravar DVD. Irmão, eu vou falar. Sabe por quê? Porque onde eu cheguei pela misericórdia do Senhor, eu não sou nada. Mas eu cheguei aqui, irmão, nunca pedi para ninguém me dar oportunidade para pregar. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Pelo contrário, já dobrei o joelho e disse, me esconde, Jeová, me esconde. Faz o povo me esquecer, me esconde. E quanto mais eu pedi para esconder, mais ele fez o povo me achar. Você está entendendo? Os últimos serão os primeiros. Cutuca quem está do teu lado e diga, fica no óleo. Chacoalha alguém do teu lado e diga, acompanha a arca, varão. Acompanha a arca, varão. Mas Deus me chamou. Quem está dizendo que Deus me chamou? Alguém aqui falou isso? Mas Deus chama cada um para um propósito para ter. Se não chegou a porta, poxa, parece que ninguém me vê dentro da igreja, irmão. Irmão, que é isso? Me jogaram quando eu casei com esse homem. Ele foi enviado como missionário, o primeiro missionário enviado pela Convenção de Madureira do Estado do Goiás, para outro país, ainda solteiro. Aí eu fui visitar a igreja e Deus fez um rebuliço, com 90 dias casado. Mas o pastor Ricardo bateu o recorde. Escute, com 90 dias casei. Deus falou que ia me dar um marido de pastor. Eu achei que era um jovem que tinha chamado para ser pastor, imaginei que já era um missionário da igreja pronta as ovelhas. Casei. Só que eu venho de uma família que foi destruída pelo inimigo, pelo adultério, pela violência doméstica. E eu cresci vendo a minha mãe ser pai e mãe dentro de casa, porque meu pai era ausente. Inconscientemente eu mesmo achei o Espírito Santo pregando, profetizando, Deus usando pela misericórdia. Eu caso com esse homem, inconscientemente eu trago o ranço do comando. Sabe como é que é? Alguém está entendendo? Acabei. Venha! O que foi, meu bem? Pega a roupa suja aí e bota lá embaixo da máquina para mim. Tá bom, meu bem? Venha! Fala mais baixo. Quer? Tira a roupa lá para mim. Tá bom, meu bem? 6 meses de casamento. No 6º mês, venha! Tá vendo? Me pegou pelo braço. O sangue de Jesus chegou. O sangue de Jesus chegou. Me sentou na cama. Escuta aqui, garoto. Fui danada. Deus me revelou isso. Escuta aqui. Seja a mulher da casa e deixa o seu homem nesse lugar. Aqui, seu pedaço de cavalo. Ninguém me disse que eu tinha que casar e arrumar um espada de ferrador. Como que você fala assim? Eu sou baixo. História dos outros, eu não sou hipócrita, eu estou contando a minha história. Eu sou profeta. Eu vou te jogar no leito. Aí ele olhava para mim e dizia assim, vai, se for o Deus que está na Bíblia, não vai dar. Eu falei, vamos pé. Eu dirigi um culto de libertação, ele me colocou no banco. A partir de hoje eu não dirijo um culto mais. Eu falei, o quê? Como é que é Nabucodonosor? Não dirige um culto, porque quem não dá conta de administrar sua própria casa, não pode cuidar da casa de Deus.
Escuta aqui, porque as pessoas veem Deus usando, Deus honrando, mas não sabem que teve que passar por um processo e acompanhar a marcha da arca. Você está entendendo? Achando que é de qualquer jeito. Aí o povo entrava para o culto de quinta-feira. Pensa, irmão, o culto era assim, ó, culto do mistério. Aí via a gente de longe, aí me via sentado no último banco da igreja. Não é, pastor? Tu não vai dirigir o culto, não? Hoje não. Mas já tem um mês que a senhora não dirigiu. Pois é, irmão, vai orar. Aí chegava no culto, o povo tudo assim. Eu falei, não vou lá ver os velhos. Aí eu dobrava os velhos. O homem me colocou na caverna. O homem que tu me deu tá querendo matar meu ministério. Vai rir me amarrando a carapuça, porque Deus tá falando com alguém aqui. Vai, pastor que tu me deu. Vai, pastor que tu... É o líder do... Tá querendo me matar, me enterrar. Mas o Senhor vai tratar a terra. Falei, fala comigo, Jeová na palavra. Aí eu abri a Bíblia. Nunca vou esquecer, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Eu chego, marchei no pé só. Falei, Deus vai tratar. Olha, a Espírito falou, ei. Marcha não. Você não está entendendo o que eu estou falando? O que você está falando? Eu estou dizendo que operando eu, ninguém impedirá. E que a tua vida está na palma da minha mão. Se eu estou permitindo o teu marido, o teu pastor fazer isso contigo, o teu líder, é porque eu estou no controle. Eu sou uma crente tão fiel. Falo tudo que o Senhor manda, ganhadora de alma. E Deus disse, verdade, mas precisa ter o caráter moldado. Precisa ter o temperamento trabalhado. Porque eu não te chamei para assassinar a ovelha. Eu não te chamei para espancar a noiva. Eu te chamei para gerar vida. E Deus me tratou. Cutuca alguém que vai falar assim, ó. Só quem está entendendo, vai. Cutuca alguém de lá. Falei, é o deserto. Chacoalha teu irmão e fala assim, Deus te escolheu. Agora Deus vai te tratar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não adianta dirigir não sei quantas horas para ir para não sei aonde. Para com isso. Larga de ser bobo, larga de ser boba. Se Deus te plantou num lugar, fica na obediência. É lá que Deus vai te honrar. Depois que Deus te honrará, Ele pode até te sobrar. Mas não seja rebelde. Deus, olha para esse povo aí, ó. Está de rebeldia. Está querendo competir comigo. O Senhor não me chamou para competir com ninguém, não. Foram uns aninhos no palácio, mais 40 anos no deserto. Agora andando no deserto de novo com esse povo, eu não aguento isso, não. Deus disse, calma, Moisés, eu vou resolver. Quem chamou fui eu, quem respalda sou eu. Chama cada um representante das 12 tribos de Israel. Arão representa a tribo de Levi. Manda cada um trazer diante de mim uma vara seca. Diga comigo, seca. Seca. Aleluia. Uma vara seca, uma vara morta. Escreve o nome do chefe da tribo na vara. Coloca na porta da tenda da congregação. A vara que florescer amanhã é a tribo que eu escolhi para me servir. E quem quiser contender vai estar contendendo comigo. E a terra vai abrir nesse lugar. Acabou. Resolvido. Eu fico imaginando que Dotê e Coré não dormiram aquela madrugada. Foram até tomar um chá de língua junto. E aí, varão, estou sentindo, varão, estou sentindo que a vara do nosso nome vai florescer. Deus vai honrar, Deus vai honrar. Só que Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de princípio. Não é assim. Aí chega no outro dia, já está todo mundo lá esperando. E a Bíblia diz que a vara com o nome de Arão não apenas floresceu, mas ela frutificou.
e deu ramos. Glória a Deus. Aleluia. E a vara era uma vara de amendoim. Só que a vara de amendoim eu prego outro dia. Certo é que a vara era seca. Escuta aqui. Por que uma vara seca? Por que Deus pediu uma vara seca? Porque Deus está dizendo, eu pego o que não é e faço seco. Aleluia. Deus está dizendo, eu chamo as coisas que não são para confundir as que são. Deus está dizendo, eu preciso de ajudinha. Tá entendendo? Não, eu já sou uma vara preparada, tá entendendo? Eu tenho não sei quantos anos de não sei o que, 300 anos de não sei o que. Glória a Deus, é válido, é. Mas diante de Deus, isso não é critério. Amém, Deus. Deus pega uma nova convertida e casa com um filho de pastor, que é a quarta geração de pastor da família dele. Deus faz como ele quer. As pessoas olhavam para mim como uma vara seca e não davam nada por mim. Fui abusada sexualmente com 10 anos de idade pelo meu padrasto. Tentei suicídio 2 vezes na adolescência. Me envolvi no carnaval da Bahia tentando preencher o vazio da minha alma. Tinha ódio mortal da minha mãe, culpava ela pelo abuso que eu sofri. Mas quando minha mãe se encontrou com Jesus, ele prometeu, eu vou salvar tu e a tua casa. Aleluia. Minha mãe orava, em vez de eu melhorar, eu piorava. Hoje você vê a vara florescendo, dando ramo e dando fruto. Aí é fácil você dizer, lá vai a mulher de Deus. Eu quero ver olhar a vara seca e dizer, foi ela que Deus escolheu. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Só que não está entendendo, pega na mão de alguém do teu lado aí, porque Deus me entregou uma palavra profética. Como ele faz. Segura a mão de alguém do teu lado, só quem crê, só quem crê. Ninguém é obrigado a nada. Aleluia, onde o Espírito de Deus cai a liberdade. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O mesmo apóstolo diz que aquele que profetiza segundo a medida da fé. Se eu estou ouvindo a palavra, eu recebo fé. Se eu recebo fé, eu posso profetizar. Isso é Bíblia. Quem está recebendo fé essa noite, diga glória a Deus. Então você pode profetizar. Segura a mão de alguém, chacoalha a mão dele, profetiza e diz assim, ó, aquela vara seca vai florescer. Chacoalha alguém e diga, vai ter surpresa. Te prepara. Vai florescer e vai dar fruto. Só quem crê da glória. Porque é assim que Deus faz. A mesma irmã da igreja que olhou para minha mãe 18 anos atrás e disse, Dona França, nós estamos orando errado. Nós temos que orar para Deus matar ele que levar ele. Porque não tem, você conhece alguém assim? Aqui em Brasília que não, né? Na Bahia tem uns coveiros que eu vou dizer para você. Tá tudo cultuando com a mão e a pá na outra. Meu Deus. Isso que eu era daquele jeito, Jesus teve que me tratar. É a escola, entendeu? É a escola. Escuta aqui, olhou para você, vai ter que matar e levar, irmão. Mãe, uma intercessão de culto e libertação. E a filha atribulada, endemoniada, envergonhando o nome do Senhor, não. Vamos orar para Deus matar e levar, entendeu? E a senhora fica ali para fazer algo. Minha mãe olhando para a cara dela, missionário. Minha mãe olhou para a missionária e disse, irmã, você não está entendendo, deixa eu te explicar. Morta Érica já está, é vara seca, estéril, há 19 anos. Mas o Deus que eu sirvo prometeu que ela vai florescer, vai frutificar, vai dar renovo e vai ser boca profética para essa geração. Deus vai ressuscitar. Glória a Deus. Aleluia. Viva Jesus com tanta sede do Evangelho. Eu não estava programado falar isso aqui não, mas Deus sabe com quem está falando. Vim com tanta sede, eu falei, Jesus, eu vou para a igreja, não vou esquentar banco não, hein. É tudo ou tudo, Senhor, é tudo ou tudo. Ou é caixão ou avivamento, não tem onde correr. E aí eu vim para a igreja buscando, era manhã da bênção, tarde da vitória, culto da família, vigília do milagre. Não, eu parava em casa, eu buscando os vasos, onde é que tem culto? Na minha igreja não tem culto hoje, arruma um culto aí para nós, irmão. Vamos buscar a presença de Deus. Não tem culto em canto nenhum, então vamos fazer um culto de poder aqui em casa. Vamos. Não pode dar tempo pro diabo. Porque se parasse um minuto, alguém entende disso, o telefone toca. Tá rolando. Vamos tomar toda, vamos embora. É assim. Não sei se ainda aí tem 18 anos que eu sou liberta, mas é assim. Aqui, vamos sair no bloco. Que bloco o quê, rapaz? Eu estou pulando a presença do trio de poder que é o Pai do Espaço. Aqui, ó. Como capeta não, gente. Alguém entende disso? Aqui, ó.
Eu pago pra você. Como é que é? Eu pago, mas que miséria. Nunca me deu nada, meu maluco. É verdade. Tô pagando pra você, vai rejeitar. Aí a carne. Aí daqui a pouco minha mãe, ei, Caimão, fulana chegou pra te levar pro culto. Eu falei, já fui. Você tá entendendo o que Deus está falando aqui? Chacoalha alguém do teu lado e diga, Deus está falando aqui. E eu buscava. Aqui o desespero, eu buscava. Hoje o povo diz assim, pastor, tu acaba de pregar, fica orando pela multidão, para com isso. A senhora já tem uns dias já, né? Já está entrando nos erros, para com isso. Eu falei, não, é porque eu sugava os vasos, o que eu plantei eu estou colhendo. Porque eu não podia ver o profeta, que eu ligava na cobra. Eu disse, só te deixo depois que me abençoares. Tinha que orar por mim, tinha que me abençoar. Uma sede, um desespero pela presença de Deus. Até que um dia alguém olhou para mim e falou assim, aqui, Deus te chamou para fazer o que na obra? Eu falei, rapaz, eu não sei não, mas eu queria mandar fazer, eu estou fazendo. Aí alguém disse assim, grupo de jovens na igreja, eu vou ser pastor. Deus já falou que eu vou ser pastor presidente de um grande campo. Eu falei, maravilha. E você, irmã? Eu vou ser esposa de pastor. Eu falei, glória. E você, irmã? Eu vou ser cantora, minha filha. Eu vou andar junto com Loriette, Cassiane nos mantos. Eu falei, maravilha. E você? Eu falei, rapaz, eu não sei o que é com você não, mas eu gosto de pregar a Bíblia. Você gosta de quê? Eu falei, pregar. Filha, você está na Assembleia de Deus. Mulher não prega. E não é que é mesmo? Mulher dirige culto do ciclo de oração lá embaixo, nem o culto não sobe. Eu sou dessa época. Aí me deu uma tristeza. Ficaram vindo da minha cara e falaram, pastor, liga aqui, por favor. Por que o senhor não põe uma irmã para pregar no culto aqui, meus irmãos, domingo? Pessoal. E mulher prega? Como assim, pastor? Minha filha, mulher grita. Desse jeito, eu nunca vou esquecer. Mulher grita, mulher pula, mulher corre. Profetiza, visão, revelação. Faz aquela bagunça. Bíblia que é bom? Nada. E o pior que eu passei a observar, não é que era desse jeito? Verdade, irmão. Alguém aqui deve lembrar desse tempo. A irmã lia um texto, um versículo da Bíblia, não falava nada com nada, depois começava isso que vejo, isso que digo. Não tem, Deus quebrou um grande protocolo nessa nação. Não tinha. Escuta aqui. Aí eu revoltei. Cutuca quem está do lado e diga, você é vara de amendoeira. Chacoalha alguém do teu lado e diga, não deixa te matar não. Vai se fortalecer no Senhor. Eu olhei e falei assim, pois eu vou pregar e vou pregar a Bíblia comigo. Enciclopédia bíblica, livro de filosofia bíblica, vou mostrar que mulher não é burra não. O mesmo cérebro que o homem tem, a mulher tem. Não é para competir com ninguém, mas é para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Aí, quando eu vejo mulher pregando que nem minhas amigas aí pregam, eu fico assim, toma Satanás. Você está entendendo? Mas quando eu vejo uma mulher que começa na bagunça e não sabe nada de Bíblia, aí a minha tristeza, meu coração aperta. E eu digo, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Mulher que só quer saber de movimento, copiar a pregação dos outros. Eu tenho que voltar para a mensagem, mas escuta aqui. Fui aqui numa região aqui perto, pior que foi até aqui perto, nem passei na Bahia. E aí eu fui pregar, naquela noite eu não pregava, falei, rapaz, vou lá, que vai ter um irmão fulano que está pregando. Eu falei, eu amo ver mulher pregar, vou lá. Eita, vou lá receber, não foi, meu bem? Falei, vambora, meu bem, vambora. Aí sentei lá, e tô ali pra ouvir a irmã, pregou a mensagem da minha irmã toda. Até as línguas estranhas, quase igual. Meu Deus. Eu olhei pra cara do animal, ele olhou pra minha cara e falou assim, não é a mensagem de fulano? Eu falei, mas todinha. Essa aí, em vez de dar plantão no joelho, com a cara no chão, Bíblia na mão e estudar, passou a madrugada com a cara no YouTube, decorando a pregação da outra. O sangue de Jesus tem poder. Chacoalha quem está do lado, diga, toma vergonha na face. Não, fala na autoridade, diga, toma vergonha na
Chacoalha alguém e diga, vai buscar. Prepara de amar do rei. Deus te escolheu. É tempo de buscar em Deus. Três coisas na arca. Fala pra mim o que é que tinha. O que mais? Diga comigo, providência com excelência. Diga comigo, palavra de Deus. Princípio divino. E diga comigo, Deus escolhe quem Ele quer. Chacoalha ele do teu lado e diga, aceita o processo dando glória. Porque o humilhado vai ser exaltado. Mas quem quer exaltar a si mesmo será humilhado. Rei Davi vai fazer o que com a arca? Usar, já mandei enterrar. E agora? Rapaz, quem vai botar a mão nesse negócio aí? E agora? Posso falar o que é? Deus não mandou os levitas carregar a arca. Mandou, mas eu trouxe levita comigo. Eu vim de Jerusalém para cá, eu trouxe quem? Guerreiro, diga guerreiro. Eu trouxe os guerreiros, meu irmão. Eu não trouxe levita. Quer que manda chamar? Não vai demorar demais, a arca vai ficar aí no relento abandonada. Daqui a pouco dá uma raio na minha cabeça também. Que tipo de líder sou eu? Arruma um levita aí, meu irmão. Arrumar um levita é arrumar aí, irmão. Eu vou orar aqui, vou rasgar minha alma diante do Senhor. Então tá bom. Então tá bom. Porque Davi entendeu que quando faz a obra com boa intenção, isso pode custar vidas inocentes. Mas quando se obedece a princípio, ninguém morre, todo mundo vive para a glória de Deus. Aí o temor vem, ele está lá buscando. Aí alguém, eu estou lembrado de alguém, varão. Quem? Rapaz, um levita esquecido. Saiu de Jerusalém faz tempo, meu irmão. Coração ferido, machucado, ninguém lembra dele, um tal de Obed-Edom. E mora aqui na beira da estrada. Fala lá com o rei. Rei Davi, achei o levita. Onde que ele está? Mora aqui na beira da estrada. Mas o camarada está meio desanimado no mistério. Faz muito tempo que não dá as caras no tempo. Vai lá. Vai lá e diz para ele que ele vai hospedar a arca. Sim, senhor. Pai, tem alguém na porta. Quem na porta, rapaz? Ninguém lembra que nós existimos. Faz 300 anos que nós estamos aqui, ninguém vem visitar. Ninguém vai, manda nem saber se está vivo, se está morto. É para quem está ligado, eu não vou desenhar. Pai, o que é, rapaz? Os caras é forte. Como assim, rapaz? Tá com as fardas aqui, os negócios diferentes. Pai, autoridade, autoridade. Aí eu imagino que a mulher falou, o que é que você fez? O que é que você aprontou? Eu não aprontei nada, eu estou quieto no meu canto, eu não quero saber de nada, faz muito tempo, eu não estou entendendo. Pois não? Obed-Edom? Sim, senhor. Levita? Que eu me lembre sim. O que é que vocês precisam? Nós somos do exército de Davi. Pois não? Em que posso servir? A arca da aliança. Oh, glória! Oh, glória! A arca foi levada há muitos anos. Eu me desanimei. Até abandonei minha chamada. O que tem a arca? Trouxemos a arca está ali. Aonde? Ali. A gente quis dar um jeito, colocamos um menino ali, mas não deu certo não, morreu. Menina levita. E o senhor é levita? Mas ninguém lembra disso faz muito tempo. Pois é, aprova Deus se lembrar de ti. Vai buscar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aí eu imagino Obed-Edom olhando para os filhos dizendo, lembra que papai contou a história para vocês? Lá na travessia do deserto, que Deus nos escolheu para servir no templo, para transportar arcas. Pai, lembra? Filho, chegou o tempo, mas pai, a gente não faz parte mais da escala do tempo. Nós estamos fora do ministério faz
seus filhos. Eu fico imaginando o filho olhando, papai, como é que faz? Eu nunca vi. Eu vou te ensinar, meu filho. Olha, pega por aqui, a gente conta até 3 e levanta junto, tá entendendo? Papai, se eu não conseguir, vai conseguir. Como o senhor sabe? Porque o Espírito de Deus é sobre a tua vida. Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. É Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai confirmar a chamada que Ele tem pra tua vida. E a arca vai pra casa dele, que honra. Nenhum levita em Jerusalém nunca teve esse privilégio de guardar, de hospedar a arca de Deus dentro da sua casa. Era crime. Quando alguém fala, Deus está quebrando o protocolo para honrar quem foi esquecido. Quando alguém diga, Deus está quebrando o protocolo na terra para abençoar aquele que tem um coração sincero diante dele. Tem gente que está esquecido, abandonado. Não é por rebeldia não, meu irmão. É porque não quer fazer parte de certos sistemas. É porque não quer concordar, comungar com aquilo que não agrada a Deus. Então fica de fora. Aí pensam que foi esquecido, que foi abandonado. Mas Deus não esqueceu. Deus conhece o íntimo da tua alma. Só quem sabe que Ele te conhece. Levanta a tua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Coloque a mão no seu coração. A Bíblia diz sobre tudo que deva guardar, guarda o teu. Guarda o teu. Com a mão no teu coração, profetiza sobre a tua vida e diz, eu e a minha casa, um novo tempo, uma nova história. Bata no peito e diga, Deus se lembrou de mim na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Com a mão no teu coração, como você está. Deixa eu te dizer uma coisa. Guardar o coração no deserto não é fácil. Guardar o coração quando a gente vê tanta inversão de valores, tanta quebra de princípio, não é fácil. Mas fulano está fazendo tudo errado e parece que está crescendo mais rápido que a gente, parece que está sendo mais abençoado que a gente. Vai tá sendo... Porque assim, estamos vendo dias onde o certo virou errado, o errado virou certo. Aonde obedecer é perda de tempo. Aonde parece que quem faz de qualquer jeito é aplaudido, é honrado, é exaltado. E quem quer obedecer, pagar o preço, é humilhado, é envergonhado, é pisoteado. Alguém entende isso aí? Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, ei, fica na minha presença. Deus não se esqueceu de ti na tua casa. Bata no peito de novo e diga, Deus se lembrou de mim da minha casa. Não, se você crê de verdade, olha para alguém do teu lado e diga, Deus se lembrou de ti hoje na tua casa. Diga, esse ano Deus está entrando na tua casa, trazendo algo extraordinário para a tua vida, para a tua família, confirmando o ministério, confirmando as promessas que Ele te fez. Escuta aqui, que eu vou orar por você. Aí você olha para mim e diz assim, pastor Érica, como é que Deus lembrou se Deus não esquece? Sim ou não? Claro. Porque só lembra quem esquece. Na língua portuguesa é assim, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz em Isaías que Deus não esquece de um filho seu. Ainda que a mãe esqueça, Deus não esquece, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, no finalzinho do capítulo 1, não se distraia, que Ana sai da presença de Deus em oração, volta para casa e quando chega em casa dorme com o marido. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e deu a ela um filho. A Bíblia diz lá no livro de Juízes que Sansão está com os 2 olhos furados, trabalhando na moinha dos filisteus, servindo de deboche, de chacota para o inimigo de Deus. Mas a Bíblia diz, e Deus se lembrou de Sansão e o cabelo dele voltou a crescer. A Bíblia diz em Gênesis que Noé estava dentro da arca e Deus se lembrou de Noé na arca. Está escrito. Como é que Deus lembra se Ele não esquece de ninguém? Alguém sabe me responder? Alguém quer a resposta? Diga aleluia. Eu vou te dizer, a resposta está no original do hebraico. Quando você vai no original do hebraico, você vai entender que o verbo lembrar não tem nada a ver com lembrar da língua portuguesa. Você vai entender que o lembrar é substituído no original por kairos. E kairos no hebraico fala tempo perfeito de Deus. Não é que Deus esqueceu. Não é que Deus esqueceu e teve que lembrar. Não. É que chegou o tempo perfeito de Deus. Quantos acreditam que o tempo perfeito de Deus, o kairos de Deus para a tua vida, é chegado em 2017? Alguém crê?
oração, fecha os teus olhos. Eu tenho que fazer 2 orações rapidamente. Eu vim para trazer só uma saudação. Fecha os teus olhos. Aleluia. A primeira oração que eu tenho que fazer, olhe para dentro de você agora. Olha para dentro da tua alma. A primeira oração que eu preciso fazer é por alguém que está aqui dentro. Eu não sei o que levou você a se afastar dos propósitos de Deus para a tua vida. Eu não sei, de fato e de verdade, eu conjecturei acerca de Obed-Edom, mas eu não posso afirmar o que fez com que um levita que devia estar em Jerusalém no templo servindo estivesse na beira de uma estrada, no meio do mato, abandonado. Escuta aqui, eu não sei o que aconteceu, não sei, mas eu não estou aqui para te condenar. Porque meu pai não te condena, meu pai te ama. E meu pai quer dar uma chance para você. Ele é teu pai também, quer te chamar de filho legítimo, não de filho bastardo. Aleluia. Com os olhos fechados, olhando para dentro de você, eu quero orar por alguém que precisa fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu preciso orar por alguém que precisa colocar a tua vida de volta na presença de Deus. Você entendeu nessa noite que só tem providência de excelência se tiver na presença de Deus. Que só tem princípio de vida para a tua casa, para a tua vida, para a tua profissão, para a tua vida ministerial e espiritual, se tiver obediência à palavra. E você saiu do caminho da obediência faz tempo, mas o Senhor te trouxe aqui, está falando ao teu coração. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Eu quero orar por alguém que reconhece que precisa refazer a tua aliança com o Senhor, precisa se reposicionar na presença de Deus. Aleluia. Para de empurrar com a barriga, para de andar de qualquer jeito. Pastora, de que adianta eu ir aí se eu sair da porta para fora e não tiver força para fazer o que é certo? Jesus não está perguntando se tu tem força, Jesus está perguntando se você quer. Se você quer, se você crê, tudo é possível aquele que crê. Você dá um passo e Deus coloca o chão para você pisar. Cadê você que precisa fazer essa oração? Você está aqui, o Espírito de Deus que não se engana me diz que está com os olhos fechados, que aqui ninguém dá conta da vida de ninguém, cada um dá conta de si ao Senhor. Eu quero que você levante a sua mão. Já tem um vinho ali, eu só pedi para levantar a mão e já veio. Aleluia, aleluia. Vem depressa, vem. Não sai daqui como você entrou. Vem reconciliar, vem se reposicionar, vem fazer uma nova aliança com esse Deus tremendo que te ama tanto, que já te livrou de tantas. Aleluia, aleluia. Ele se lembra de você. Eu quero profetizar que os projetos de Deus não serão frustrados na tua vida. Eu quero profetizar que as promessas de Deus, a tua mãe ora tanto por você, a tua família já clamou tanto por você. Aleluia, aleluia. E Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Aleluia. O inimigo tem uma fúria grande contra a tua vida. O inimigo faz de tudo para te impedir de estar na presença do Senhor. Mas Deus está dizendo para você: vem, eu sou a tua força, eu sou a tua força, eu te capacito. Esse é o maior foco que a igreja não pode perder. Porque não adianta eu vir aqui fazer um movimento, o povo pular, mas ninguém se arrepender do seu pecado. O Senhor sabe disso. Isso é a prioridade. Pregadores hoje já não fazem apelo, muitos deles. Alguém sabe do que eu estou falando? Eu não estou mentindo. Mas para fazer apelo, para tirar dinheiro da igreja e arrancar até o corpo do pastor, eles sabem fazer. Sabem fazer. Mas na hora de fazer o apelo das almas, ele passa o microfone para o pastor. Quem diz: eu não tenho nada a ver com as almas. E tem a ver com o que, pelo amor de Deus? Porque de onde Deus me tirou. O pastor Ricardo foi muito sincero, falou com meu esposo: pastor Mar, eu não posso dar oferta que a pastora Érica, as igrejas aí estão dando para ela, eu não posso dar. Mas se vocês não puderem, eu vou entender, mas se puderem, eu vou ficar muito feliz. Você está entendendo? Estuda aqui. Vai fazer quase uma hora que eu estou pregando. Aleluia. Sabe o que é isso? Compromisso com aquele que me chamou. Porque eu poderia até dizer, se eu fizesse a obra pela verbo e não pelo verbo, eu poderia dizer: vou pregar 10 minutinhos, que é o que a oferta dele vale.
Porque infelizmente o nosso meio está assim. Vou cantar só um hino porque é a oferta que a igreja me dá vale. Escuta aqui. Não podemos negociar aquilo que é inegociável. Vivo na obra, vivo. Se eu disser para você que eu pego e não recebo oferta de igreja, eu estou mentindo e os mentirosos vão queimar no inferno. Sei! Mas eu não posso rejeitar. Eu podia ficar num quarto de hotel onde eu estou hospedado, muito bom por sinal. Mas eu falei para o meu esposo, eu passei a madrugada com a cara no chão, em oração diante do Senhor. E eu estou falando isso aqui não é para me exaltar, é para você orar por mim. Ore pelos pregadores, pelos cantores, pelos obreiros de Deus nessa nação. E o que eu mais pedi a Deus nessa madrugada foi: guarda o meu coração, Senhor. Guarda o meu coração, porque essa é a prioridade. Cada vida que está aqui, que saiu do lugar e veio aqui na frente, você é a razão da igreja estar aqui. Você é a razão de eu estar aqui. Você é a razão. A razão de estarmos aqui não é virmos para um culto, um momento de entretenimento, de encontro social. Não. É adorarmos ao Senhor. E enquanto adoramos, Ele salva. Enquanto adoramos, Ele cura. Enquanto adoramos, Ele liberta. Enquanto adoramos, Ele fala. Quantos vieram adorar ao Senhor? Quantos glorificam a Deus por essas vidas no altar? Pastor Ricardo, eu já saio daqui feliz, sabe por quê? Porque não tem oferta, não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro que pague isso aqui. Isso aqui é impagável. Só Jesus pode pagar, Ele já pagou. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Se você puder adquirir o material, eu quero dizer mais uma coisa. Eu não falo isso em todo lugar, não. Eu estou falando aqui. Estou me sentindo à vontade para falar. Escuta aqui. Todo ano eu e meu esposo deixamos de atender igrejas grandes para atender igrejas no sertão da Bahia, no interior do Amazonas, dos ribeirinhos. Quem acompanha o ministério sabe que o que eu falo é verdade. Pessoas que não têm condição de pagar passagem cara de avião, não ficam em hotel, não tem restaurante bom, nada disso. Me ajudam como pode a eu ir e ganhar almas do Senhor. O ano passado, nos ribeirinhos do Amazonas, escuta aqui, muita gente não vai, porque não é avião, são 16 horas dentro do barco. Estrela não dá conta. Você está entendendo? Tem que ser servo, tem que ser serva. Não tem restaurante, não tem hotel 5 estrelas. Eu estou falando no meio do mato, no meio da floresta amazônica. Mas tem uma multidão sedenta para ouvir a palavra do Senhor. O ano passado foram 70 vidas batizadas com o Espírito Santo. O ano passado foram mais de 50 almas para Jesus. E todo ano que eu volto ali, a maior alegria da minha alma é ver quem ganhamos ano passado, agora está ganhando outros para Cristo, levando outros para o Senhor. Isso é lindo, isso é tremendo, irmão. Mas eu só dou conta de fazer isso porque tem o pastor Ricardo, tem você, tem alguém para me abençoar, para eu poder abrir mão e saber que meus 3 filhos não vai faltar nada para eles. Quem está entendendo? Amém. Sou enfermeira por profissão, bacharelada, amo minha profissão, amo, e não posso exercer, porque no hospital me contrata, sabendo que eu tenho que viajar sexta, sábado, domingo e segunda. Aí o que é que eu faço? Eu pago o hospital, deixar eu dar 2 plantões por semana, é coisa de doido, para eu cuidar daqueles pacientes e falar do amor de Deus para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é todo lugar que eu falo isso, amém, igreja? Mas eu sinto que vocês são um povo simples, um povo sincero diante do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore pela minha vida, ore pela minha vida. Estenda sua mão aqui para frente. Isso. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estão essas almas, essas vidas que se rendem diante do Senhor. Ouviram a tua palavra e não se fizeram de surdos, mas entenderam a tua voz. Só quem é filho reconhece a voz do Pai. Eu preciso de um irmão cheio de Deus para colocar a mão no coração e ajudar esse irmão aqui a orar por ele. Isso, coloca a mão no pé dele, alguém aqui. Deus está quebrando algo tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo na vida desse homem.
dela, Senhor. Visita a vida dela, visita a vida dele. O Senhor prometeu que se cremos, serão salvos nós e a nossa casa. Vai agora onde ele não pode fazer, vai agora onde ela não pode fazer, e cumpre o teu propósito, porque ele deu liberdade agora, ela está dando liberdade agora, está no teu espírito agir e fazer a vontade do Senhor. Você que veio aqui na frente, coloque a mão no seu coração comigo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que com o coração a gente crê para ser justificado. Escuta aqui, ninguém pode apontar o dedo para você e te acusar, porque nesse momento o sangue de Jesus é sobre a tua vida, para te purificar de todo pecado. Jesus está dizendo, eu vou te justificar, eu vou te justificar. Eis que as coisas velhas estão ficando para trás, e Deus está trazendo algo novo para a tua vida. Deus faz tudo novo para a tua história. Não foi isso que você pediu, não é isso que você quer, então Deus faz, porque esse é o propósito dele. Aleluia. Mas a Bíblia diz mais em Romanos 10, 9, o coração você crê para ser justificado, e com a boca você confessa para que haja salvação. Pastor Érica, eu não preciso falar para Deus ouvir. Deus entende os meus pensamentos, é verdade. Isso se chama onisciência, atributo exclusivo do Criador. Mas Satanás não é Criador, é criatura, e a nossa luta é contra ele. Ele não possui o atributo da onisciência, ou seja, o diabo só ouve o que você fala. Satanás não depende de ninguém. É por isso que o crente tem que vigiar com a língua. Até na hora que tu vai orar, vigia com o que tu ora. Não é para o diabo ouvir? Fecha a boca, ora no Espírito. Deus é onisciente, ele está ouvindo. Estou te dando um segredo aqui de profeta. Quem está recebendo, diga amém. Está entendendo o mistério? Agora, se abrir a boca, o inimigo vai ouvir. Ele não é surdo. Mas você vai declarar agora que Jesus é Senhor da tua vida. Para o diabo ouvir, eu não preciso ouvir, ele já sabe. Ele já conhece o teu coração. Da hora que você está ouvindo a mensagem, a hora que você sai do lugar e vem aqui. Mas Satanás vai ter que ouvir que ele perdeu toda a legalidade que ele tinha contra a tua vida hoje. Então abra a tua boca comigo e diga: Jesus, tu és meu único e suficiente Salvador, libertador. Eu creio e confesso que não tenho outro Deus além de ti. Isso é porque eu estou cansado e disse que é só nova salvação. Segura a mão dele do seu lado aí agora. Pastor, para que Deus segura a mão do irmão? Porque diz o salmista no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos ficam em união. E o salmista termina dizendo: porque aí onde tem união, Deus ordena a sua bênção. Você quer a bênção? Então segura com o seu irmão, pega a mão dele aí. Aleluia. Oh, glória. Isso. Quem não está em unidade está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Está escrito, Salmo 133. Segurou? Segunda oração nós vamos fazer juntos. Levante a mão do teu irmão. Eu nunca vi campeão erguer troféu com a mão para baixo. E o maior troféu é ter o nosso nome escrito no livro. Levante a mão desse campeão, dessa campeã. Que só de você estar aqui até agora você já está vencendo uma grande batalha. E Jesus está vencendo a batalha que você não pode lutar. Você crê nisso? Ele que ganha por nós. Levantou a mão dele bem alto. Diga comigo: Deus